Estamos com o secretário de Infraestrutura e Planejamento de Ponta Grossa, Luiz Henrique Onesco, e também com o Diego Vaz, diretor do Departamento de Transporte aqui da cidade de Ponta Grossa. A gente vai falar bastante de ações na cidade, vamos falar do transporte coletivo num primeiro momento, mas também vamos falar de obras, intervenções que estão acontecendo na cidade nesse bate-papo em mais ou menos até as 10h30 da manhã. Você pode interagir conosco, mandando aí sua sugestão de pergunta, conversando conosco, 999940265 é o nosso WhatsApp, 999940265. Muito obrigado pela participação, pela gentileza de estar aqui nos estúdios. Luiz, também, Diego, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na CBN para poder passar as informações aí que a população precisa. Todos os questionamentos, a gente está aí para isso, né? Bom dia, Diego. Bom dia a todos que escutam, né? Então, Diego Vaz, o perito do transporte coletivo. Ele é o nosso, é o busólogo da prefeitura. É o busólogo da prefeitura. Tentando ser busólogo, né? Então tem muita coisa a aprender ainda. Apaixonado pelo transporte coletivo. Luiz, vamos começar falando aí a respeito do transporte coletivo. Acho que eu vou pegar um pouquinho pelo mais novo ali, que foi anunciado nesses últimos dias algumas modificações do sistema de bilhetagem, de controle, de possibilidades, né, de pagamento, Pix, cartão de crédito e cartão de débito. Como que foi essa análise, a possibilidade de implementação, ainda a gente tendo um contrato antigo, né, junto com a concessionária que administra hoje o sistema, e quando que isso de fato chega para a população? A gente vem estudando essa possibilidade de alteração dos validadores há algum tempo já, há mais de 2 anos. Então, fizemos diversos testes com outros validadores digitais. Acho que a população acompanhou na imprensa, até quem utiliza o sistema. Uma época tinha um validador de um tipo no terminal, outro tinha um ônibus andando com outro tipo de validador. A ideia era testar esse tipo de novas tecnologias, porque hoje o nosso contrato é um contrato antigo. Eu, particularmente, não gosto de falar mal do contrato antigo, porque é um contrato feito na década de 90, início dos anos 2000, com o arcabouço jurídico que tinha na época. Então, seria um pouco de populismo da minha parte falar assim, não, aquele contrato é uma porcaria, o que a gente está fazendo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas o que a gente tinha está um pouco ultrapassado, a gente busca utilizar a modernidade do novo contrato. Só que essa questão de você colocar a tecnologia dentro da bilhetagem não poderia esperar chegar a esse novo contrato efetivamente. Então, a gente encontrou uma forma de, dentro do contrato atual, a gente escolher os validadores, esses validadores tecnológicos que não tinham, vamos dizer assim, no contrato antigo, não tinha nem a possibilidade de colocar. A gente encontrou uma forma jurídica de colocar, e isso vai ser remunerado para a concessionária dentro da tarifa técnica, né? O Diego vai explicar novamente. E a ideia desses validadores é que melhorar a experiência do usuário, ampliar as formas de pagamento com Pix, cartões de crédito, débito, para que as pessoas tenham mais facilidade de utilizar o sistema. E, inclusive, esse sistema ele melhora muito a forma com que a gente fiscaliza a concessionária. Hoje a gente tem uma dificuldade de você entrar dentro no sistema que tem atualmente, dentro da linha de ônibus, ver se o ônibus está atrasado, se está atendendo a população corretamente e tudo mais. A gente tem que buscar essa informação. Com esse novo sistema integrado de bilhetagem, que é um equipamento, ele está todas as informações integradas, a gente acaba que o sistema nos avisa se a concessionária não cumpriu com algum horário. Então, a gente muda o paradigma da fiscalização. Hoje a gente vai ficar na frente. A gente tem em torno de 3 mil viagens por dia, né, Diego? Sim. E a gente que tem que entrar hoje no sistema para procurar dessas 3 mil, qual que a concessionária não cumpriu com o combinado. E com a chegada desse novo sistema, que a gente já vai falar quando que vai começar a operar, na verdade, o sistema vai nos avisar, dessas 3 mil, essas aqui, a concessionária não cumpriu, e aí a gente vai ter a possibilidade de executar o contrato efetivamente. É uma possibilidade, Diego, de conseguir ter um controle maior, porque eu acho que o que mais se critica também em relação a esse contrato antigo, e que a gente já debateu aqui, e que eu acho que talvez seja a vantagem ou a adaptação, como o Luiz falou, porque daqui 20 anos podem dizer que esse contrato não está legal. Mas a abertura de você poder atualizar o contrato de uma forma mais fácil ao longo
do período, algo que não acontece nesse contrato atual. Mas é ter justamente o controle para fiscalizar e exigir um transporte de qualidade, que é algo hoje um pouco mais burocrático, mais difícil, né? E a população reclama muito disso. Comparando o contrato, a gente vê ali que, por exemplo, o contrato, né, nosso tem mais de 20 anos, e vamos dizer que o contrato anteriormente ele era 100% operacional. O que eu quero dizer com isso? Era só ônibus, motorista e linha. Como que eu vejo isso aí hoje? Eu acho que é 70% operacional e 30% tecnologia. Então, a gente precisa também... A tecnologia, ela mudou com o tempo. A gente está falando de aproximação, de aplicativo, de plano de assinatura. Coisas modernas que precisa o equipamento acompanhar essa modernidade. Então, não é mais 100% operacional só aquele físico. A gente tem a parte tecnológica. Então, o que muda com essa mudança de tecnologia, que a gente chama de sistema inteligente para transporte? Para o passageiro, basicamente é um meio de pagamento que vai ser totalmente ampliado, né? Então ele tem várias maneiras de poder pagar a sua entrada no ônibus, além de ele poder acompanhar em tempo real. O que isso muda na vida dele? Ele sabe onde está o ônibus, ele consegue se programar melhor. Então isso muda a vida dele no sentido de, será que já passou o ônibus? Estou aqui no ponto, será que ele está adiantado, atrasado? Além de outras inúmeras informações que a gente vai colocar ao longo do tempo para ele poder melhorar a sua experiência com o transporte coletivo. E sem custo nenhum, né? Para poder acompanhar o tempo real. Sim, aplicativo a gente vai abrir, a nossa intenção... Qualquer empresa, qualquer startup do Brasil ou de fora pode vir aqui, a gente vai fornecer os arquivos que geram através do rastreamento, ele pode escolher o melhor aplicativo para ele. Claro que vai ter o aplicativo oficial do município, mas qualquer empresa pode vir e o passageiro escolhe o melhor para ele. Então, hoje a gente até tem um aplicativo lá que você pode acompanhar, mas você pode ver, acho que 3 vezes no mês ali a rota em tempo real, né? Quem usa todo dia... precisa, né, ter essa possibilidade sem custo, porque já paga pelo sistema, né? Claro, ali nesse caso você está remunerando a empresa que desenvolveu essa tecnologia, é justo também, mas para quem usa o transporte coletivo, muitas vezes tem uma condição financeira ainda não tão alta, né? Acaba tendo essa possibilidade gratuita, muito melhor. Né? Até vai ser atualizado, esse rastreamento que as pessoas usam aqui em Ponta Grossa, ou seja, o aplicativo que for, ela vem de uma base da concessionária. Então, esse rastreamento da concessionária é um equipamento um pouco mais antigo, uma tecnologia que a gente chama ali, que todo mundo conhece como GPS. Agora a gente fala no transporte coletivo como GTFS. Ele gera 27 arquivos de inúmeras informações que a gente pode fornecer para qualquer empresa. Então, nossa intenção é ser totalmente transparente. Se eu tenho em casa, eu quero fazer o meu aplicativo de ônibus, vai ser possível. Hoje não é. No futuro vai ser aberto. Vai ser aberto. API, né, que falam. Isso, vai ser aberto a API para... como já acontece em São Paulo e outras cidades, assim, eu acho bacana porque abre um leque. Eu escolho o meu melhor aplicativo para minha individualidade, né? Então, é uma das questões que pro passageiro vai melhorar. Internamente, para a prefeitura, como o secretário já comentou, a fiscalização. Então, é um sistema mais moderno, ele aponta para nós onde estão os erros da operação e, com isso, a gente consegue melhorar o desempenho e a qualidade do serviço. Então, hoje a gente fiscaliza, de certa forma, eletronicamente, mas é um sistema um pouco mais antigo. Um sistema que não está tão atual e tão rápido como a gente precisa que funcione. Porque daí a gente poupa esforço, né, do fiscal ir até o ônibus. Não que isso não vá fazer parte, faz parte ele presencialmente. Mas o sistema já aponta onde a gente deve focar nossos olhares. Eu acho que esse é o principal ponto internamente da prefeitura. Focar o olhar aonde a dor está maior. Então a gente vai focar aquele olhar para melhorar aquele sistema e a qualidade do serviço. Luiz, em relação a esse novo contrato, né, o edital sendo publicado e com a abertura prevista aí dos lotes, das propostas para o dia 2 de agosto. O que a gente pode destacar desse novo contrato, uma concessão de 20 anos, foi feita uma análise para saber que precisaria ser 20 anos, né, segundo os dados, para que haja a concorrência necessária para esses lotes. O que a gente pode imaginar desse novo contrato, os diferenciais dele e por que ele vai ser melhor? Então, foi feito um estudo, foi contratado um estudo em 2021 pela FIP, da Universidade de São Paulo. Esse estudo modelou todo o sistema de transporte coletivo de Ponta Grossa. E com isso a gente chegou nesse valor de 20 anos para a gente conseguir, vamos dizer assim, tem um investimento para você iniciar, você comprar os novos ônibus e tudo mais, e você precisa, dentro do fluxo de caixa, chegar pelo menos no 0 a 0 no final, com a remuneração do capital, a remuneração de quem está investindo. Lucro, né? Então, hoje a gente tem um contrato com um arcabouço jurídico muito mais definido do que lá atrás, que é uma coisa que a sociedade aprendeu, na realidade, não só nesse tipo de concessão de transporte coletivo, como em outros tipos de concessões, como o pedágio, por exemplo. Você tem uma matriz de risco bem definida. O que é o risco do concessionário, o que é o risco da prefeitura. E quando que a gente viu a falta disso? Né? Na pandemia.
Você não tinha uma matriz de risco bem definida e você falava assim, não, se o concessionário ele tem o lucro, então ele tem todo o risco. Mas quando chegou a pandemia, que praticamente a nossa sociedade entrou em colapso, você descobriu que se você passar todo o risco para o sistema simplesmente acaba. Então, com a pandemia, na verdade, teve uma mudança de paradigma do transporte coletivo e de todas as concessões como um todo, né, Diego? A gente que tem participado desde 2021 de diversos encontros aí com quem trabalha de transporte coletivo, com o transporte coletivo, você tem, então, essa mudança de paradigma e aí a gente construiu esse arcabouço jurídico com matriz de risco e tudo mais. E essa eu acho que é a grande modernidade desse novo contrato. Além de a possibilidade de ele ser um contrato mais flexível, não é aquele contrato completamente travado no ponto de vista da operação. Então é isso, nós vamos fazer 20 anos dessa forma, ponto, acabou. Não, ele tem possibilidade de mudar, são 2 lotes, né? Mais ou menos a cidade dividida no meio. Também é uma demanda da nossa comunidade, que era que não fosse apenas um lote, apenas uma empresa. Então, a gente abriu 2 lotes, mas nada impede que uma empresa ganhe os dois. Então, nós abrimos os 2 lotes. Então, são essas as grandes modernidades aí. A possibilidade de você fazer alterações dentro desses lotes, alterações de linha, a cidade vai crescer. A possibilidade de você incluir novas tecnologias. A dissociação isso nós acabamos adiantando, mas isso é uma modernidade do contrato, a dissociação da bilhetagem eletrônica da operação do sistema, a bilhetagem eletrônica e pública. Então, hoje passa pela parte da criação do Fundo Municipal do Transporte, ou seja, hoje, com esse novo contrato, a gente acaba com a famosa caixa preta. As pessoas elas vão pagar a passagem, essa passagem ela vai cair numa conta do município e o município vai remunerar a concessionária por quilômetro rodado. E como que a gente vai medir esse quilômetro rodado? Esse sistema é um sistema tecnológico que está vendo todas as viagens dia a dia do concessionário. Então, basicamente, o dinheiro não cai para a empresa diretamente, ele vai cair no fundo e daí vai para a empresa. Exatamente, o dinheiro cai no fundo, aí chega no fim do mês, o Diego, junto com seus fiscais, vão olhar lá no sistema todas as viagens que foram feitas. Tem alguns fatores de desconto com base em qualidade e atendimento à população. Então, se a gente tiver problema de atraso, de falta de qualidade, ele vai aplicar fatores de desconto, vai cancelar viagens. A gente tem isso bem definido dentro desse contrato. Aí, no fim do mês, ele faz toda essa conta, fecha um valor e paga a concessionária com o dinheiro do fundo do transporte. Basicamente, se a empresa não cumprir alguns pré-requisitos, ela vai receber menos do que ela poderia receber se cumprir tudo certinho, né? Exatamente. Isso é uma forma de você criar importância dentro desse fato de cumprir o que está disposto no contrato. Então, assim, se eu não cumprir, vou receber menos. Então, ele vai ter um interesse maior em cumprir o que está lá. Né? Eu acho que assim, deixando mais simples, comparando com a concessão atual e o novo edital que está no mercado, quais são as diferenças principalmente? Hoje, nossa concessão, os índices de qualidade são quilometragem. Então, ele cumpriu, ele pode fazer uma quilometragem a menos, que ele não é punido, e não tem base de desconto. Então, hoje, se a concessionária efetuar 90% do 100 que ele tem que fazer, ele não tem desconto na sua remuneração. Não prevê em contrato. Que era o contrato da época, né? Eu concordo com o secretário, eu acho que assim, na época era um contrato super atual ali, era o melhor contrato, e a base do contrato atual em todo o mercado é a base que era lá, que foi feita pela JPOT. Então, pode ter algumas coisas a mais, porque tem que ser atualizado, mas a base era muito inteligente. Então, assim, porém, o nosso contrato, a gente tem a base de indicador de qualidade, quilometragem, então cumprimento da quilometragem, acessibilidade e limpeza. São esses índices de qualidade que tem hoje no município, na atual concessão. O que muda para nova? Quais são os índices? Cumprimento de escala, então, que são as viagens, ele tem que cumprir as viagens, senão ele é descontado. Pontualidade, então, ele precisa cumprir os horários, senão ele é descontado. Satisfação do cliente, então, essa é uma briga que o município pediu. Sim. E eu acho que assim, é muito importante a opinião do passageiro no sistema. Então, o índice que o passageiro pode opinar na remuneração do concessionário, se ele entender e achar que o serviço não está contento, ele mesmo pode voltar para que a remuneração seja diminuída para pagar o concessionário. Ou seja, você está apertado dentro do ônibus e vai reclamar que está superlotado, isso vai ter uma influência. Vai ter uma influência. Então, vai ser feito pesquisas na nova concessão e essas pesquisas impactam na remuneração.
Então, além disso, tem o fornecimento de informações pelo concessionário, como acidentes, a gente tem que informar diariamente. Notas fiscais, a gente já faz isso hoje, então no portal de transparência do transporte já tem as notas fiscais mensais da concessionária, porém não é um item contratual. Nessa nova concessão, um item contratual é obrigatório. Então, são alguns dos índices que vêm para melhorar a qualidade de vida e a qualidade de transporte das pessoas. Por esses dados da FIP, dessa projeção, de vocês entenderem que é preciso fazer um contrato já de 20 anos, a gente já consegue projetar quanto que a empresa vai receber durante esse período de contrato, como que vai ser essa remuneração? A remuneração, né, variando, mas, por exemplo, ela vai ter um lucro ou uma receita X até durante esses 20 anos? Tem, eu não vou lembrar exatamente, os números agora, mas na casa de bi, assim. Então, assim, depende muito da taxa de retorno que ele vai oferecer no mercado. Por isso que é muito importante, assim, a gente não bloquear os 2 lotes. O que eu quero dizer com isso? Em outras cidades, é um exemplo, no Brasil nunca deu certo cidades que tinham 3 lotes e uma empresa poderia ganhar cada lote. Tende ao valor ficar muito maior. Então, quando se tem os lotes abertos, as empresas disputam mais. O mercado fica mais visível para disputa. Então, justamente os 2 lotes, uma mesma empresa pode ganhar justamente nessa questão, para ter uma maior disputa. Mas ela assim, pode oferecer, né, analisando ter os 2 lotes para ela, 1 quilômetro rodado mais barato, no caso. Isso, que ele dando uma oferta de taxa interna de retorno menor ali, o quilômetro rodado menor, logo o contrato fica mais, para o município ele fica mais barato de ser remunerado. Tem o ganho de escala, né? Então, assim, o cara vai entrar vai fazer a conta. Só que ele é um risco que ele corre, né? Na verdade, lá no dia vão ser 2 licitações diferentes. Mas, assim, se ele tem um ganho de escala, se ele levar os 2 lotes, ele consegue até aplicar um desconto maior. Só que como são 2 licitações diferentes, ele vai correr esse risco, né? Então, mas a gente não tem como saber se vai ser 1 ou 2 empresas, quem que vai ser. E a abertura, ela, no dia, vamos dizer assim, é na mesma sala. Abre um lote e depois já abre o outro? Ou é salas diferentes para, por exemplo, uma empresa não saber que uma ganhou, a mesma empresa ou não? Não é assim que funciona. Hoje a gente está dentro da nova lei de licitações, a 14133. É tudo digital, na verdade. Tudo dentro de um sistema de pregão eletrônico. As pessoas têm até o dia... A partir, eu acho que do dia 14 agora, que passou até o dia 2 para apresentar a proposta, mas lá no dia num determinado horário do dia lá que está no edital, tem a hora do pregão. Então, as empresas vão estar habilitadas a participar lá e elas vão dando desconto. Eu não sei exatamente como que está no edital. Tem licitações que os lotes correm ao mesmo tempo, simultâneos, mas a gente particularmente ali prefere fazer separado, porque às vezes é as mesmas empresas, então faz um lote e depois faz o outro. Precisa ter 2, né, representantes, no caso, né? Se você fosse, como são as mesmas empresas concorrendo para os 2 lotes, você ia precisar ter 2 salas com 2 representantes de cada empresa para poder... mas é tudo eletrônico, então assim, a gente acaba fazendo um e depois o outro. E durante o pregão, na verdade, nem a gente sabe quem que são os proponentes. Tem um número, assim, então lá participante número tal, participante número tal. A empresa X é por número que ela é identificada. Daí, a hora que finaliza o pregão, aí você aparece o vencedor. Então, vamos dizer assim, se eu sou um concessionário, estou participando do leilão ali e dei um lance e venci aquele lote 1, eu vou saber que eu venci, né? Ele vai saber daí para participar do lote 2. Sim, para daí poder avaliar também para o outro lado. Como o Luiz falou, é tipo um leilão ao contrário, né? Em vez de você ir aumentando, você vai dando desconto. Esse aqui eu dou 10% de desconto. Eu dou 11. Eu dou 12. Eu consigo chegar a 15. E daí vai sair o vencedor nesse sentido. Vocês acreditam ser viável, de fato? Obviamente sim, né? Por ter feito a licitação, mas para detalhar, para a gente argumentar, a operação simultânea de 2 lotes por 2 empresas diferentes. Como que vai funcionar essa integração, vamos dizer assim, se haverá? Chega na parte da tecnologia. Independente para nós, vão ser 2, assim, não precisa ter... A empresa pode ter mais até de uma garagem se ela preferir. Então, assim, ter uma empresa ou 2 empresas, o município vai controlar eles eletronicamente. Então, sistema inteligente de transporte controla o que eles fazem. Então, para nós, como gestão, vai ser independente se é 1 ou 2. A gente vai ter o mesmo rigor com ambas as modalidades. Só para trocar miúdos aqui, o município vai chegar lá, vai dar uma lista de linhas para a empresa 1, você tem que fazer essas linhas. E uma lista de linhas para a empresa 2, você tem que fazer essas linhas. E daí ele vai ver se a empresa está cumprindo aquelas linhas que foi dada. É basicamente uma planilha de linhas. Né? A única, assim, tendo mais empresas, vai se comunicar com representantes diferentes, né? E tendo uma empresa, fala com um só. E a comunicação entre essas linhas vai ser basicamente nos terminais, no caso, né? Isso. Não vai ter uma troca
Por exemplo, eu tô aqui na região de Uvaranas, determinada linha eu peguei um ônibus de uma empresa e depois vou pegar outro. Não vai nem conseguir ter essa identificação, assim, por exemplo. Porque a identidade visual, assim, para a população entender, a identidade visual dos veículos vão ser a mesma. Então a cor, assim, um vai ser branco, outro azul. Então, assim, vai ser tudo a identidade visual, como é feito em Curitiba, né? Igual Curitiba, não é Curitiba diferente. são diversas empresas, nem sei quantas são, mas acho que historicamente quem visita Curitiba sabe que o ônibus de Curitiba é aquele. O Bertico lá tem uma cor, o Inter lá tem outra cor, os ônibus convencionais tem outra, e você nem sabe qual que é de qual empresa, né? Tá operando. Entendi. Então é isso que é o mais interessante. Pode ser uma coisa nova, né? A população pensar, será que eu vou sentir uma mudança, né? Uma troca, assim, né? Como o que pode acontecer, e o Diego pode me corrigir que eu estiver errado, é que você tenha, se tiver duas empresas, uma tem um atendimento melhor que a outra. Mas essa concorrência eu acho que vai ser benéfico até, porque a própria população vai fazer a comparação. Não, mas aqui no PLR eu troco de ônibus e pego a outra empresa, e aqui, ó, você veja, o ônibus está apertado, não está bem limpo. Por que será que num trajeto está tão tranquilo? Por que esse está limpo e o outro está sujo? Isso. E assim, isso, na verdade, vai levantar a lebre para eles fazer a denúncia e tudo mais, e a fiscalização e ir nessa empresa aí. Então, eu acredito que vai ser até benéfico para a população isso aí. 10 horas e 25 minutos, a gente tem mais 5 minutinhos aí de bate-papo até entrar no CBN Paraná. Vamos falar de um outro assunto aqui. A gente até estava conversando antes de entrar no ar aqui com o Luiz Henrique em relação às obras na cidade de Ponta Grossa. A gente tem visto uma frente forte em relação ao asfalto na cidade. Sempre fica o questionamento de quanto que a prefeitura vai conseguir entregar nesse ano pela questão do 100% de asfalto que foi promessa na campanha e essa situação envolvendo a população. Como que estão essas frentes de obras? O que a gente pode trazer para a população sobre isso? Luiz, e se você acha que, por diversos fatores, vocês gostariam de ter começado antes essas obras do asfalto? Você veja bem, a gente teve essa questão do 100% do asfalto aí, que foi uma questão de governo, mas a gente acabou perdendo quase que 1 ano e meio, né? A gente estava num processo, naquele momento, em 2020, um processo que a pandemia baixou na época da eleição, a hora que começou o novo governo, começou aquele negócio de para tudo de volta e tudo mais, e isso acabou atrapalhando um pouco o nosso trabalho de fazer o 100% de asfalto. Mas, de qualquer forma, isso não é desculpa. A gente continuou com o trabalho de fazer projeto de tudo. Então, a gente, na verdade, a gente criou um modelo fordista de produzir projeto. Antigamente, a gente fazia projetinho no varejo, não tinha muito recurso, né? Então, fazia uma rua aqui, uma rua lá. Aí, o que a gente fez? A gente fez um grande contrato de projetos, dividiu a cidade em 4 setores e saiu fazendo projeto de bairros inteiros. Então, o que você vê hoje? Essas mais de 20 frentes de obra que a gente tem na cidade, você vê grandes obras, assim, você vai ver lá, tá fazendo uma Vila Romana inteira, fez uma Vila Cipa inteira, coisa que você não via no passado. Hoje, o que a gente tem conquistado? Eu digo conquistado que é o seguinte, a gente conseguiu fazer o projeto, que demora, a gente conseguiu aprovar o financiamento, que demora, a gente conseguiu licitar a obra, que demora. A gente está atingindo aí algo em torno de 95%. A gente vai ficar com 5% do projeto que eu já estou fazendo. Então, a gente vai precisar de um pouquinho mais de prazo. Então, é um notivo de prazo que a população nos dê aí para a gente conseguir atingir. Mas estamos no caminho para atingir. Todos os projetos para contemplar a cidade, eles vão ser entregues ainda neste ano? Vamos entregar ainda esse ano. Então, para conseguir finalizar essa possibilidade na cidade de Ponta Grossa. A gente estava falando de algumas obras, né, que requer um pouquinho mais de atenção da população. Uma em destaque na região da Carlos Cavalcante, em que é necessário basicamente uma reconstrução do asfalto e acaba gerando um transtorninho. Né? A João Tomé, ela foi pensada alguns anos atrás para ser o binário da Siqueira Campos. Então, aquela rua Siqueira Campos que passa ali no Hospital Vicentino, ali naquele condomínio novo da Prestes, ali ele tem uma via dupla ali. Passa na frente do cemitério também. Então, em algum tempo atrás, foi pensado que devido ao volume, o Caracará é o bairro que mais cresceu nos últimos 10 anos. Vários loteamentos novos, tem uma população, hoje a gente está investindo bastante lá com escola, posto de saúde, porque... Comércio cresceu muito. Cresceu muito, então a gente vai precisar... E é um bairro que não tem um acesso, sua avenida para chamar de sua, como a Cavalcante tem aliás, o Uvaranas tem a Cavalcante, né? E aí o que foi pensado? Não, a Siqueira Campos vai ter que ter um binário. E o binário seria essa rua João Tomé. Só que para a gente conseguir aplicar esse binário, a gente precisa fazer uma reconstrução daquela rua para o novo volume de tráfego que vai receber. Aí, na hora de fazer os estudos geotécnicos ali, a gente precisou fazer recomposição das camadas de base.
Então teve que fazer retirada daquilo lá e isso já vai ser recomposto. É poucos dias aí isso. O problema para quem está tendo problema na frente de casa vai acabar. E o que eu estava dizendo para você anteriormente, como eu digo, é que nem fazer uma reforma em casa, quando você está morando em casa. É chato mesmo, você vai ter barulho, vai ter sujeira, vai ter poeira. A cidade, a gente está morando nela, a gente precisa reformar, então vai ter um pouco de transtorno, mas vai valer a pena no final, isso que eu posso garantir. Sabe quem que está sofrendo, quem está me ouvindo com essa obra? O secretário de Finanças de Ponta Grossa. O secretário Cláudio Grokowski. Claudinho então Grokowski. não é só a população geral. Então, né? o Claudinho mora naquela rua, não vou falar onde, mas ele já, inclusive, ele está funcionando bastante como fiscal da empresa, ele está ali, em cima dos caras. Atinge todo mundo, né? Não tem como fugir, né? Que a evolução vai ter que ter essa situação também. Bacana. É legal para a gente humanizar também essa parte, o pessoal entender. Luiz Henrique Onesco, secretário de Planejamento e Infraestrutura aqui de Ponta Grossa. Diego Vaz, diretor do Departamento de Transportes. Obrigado pela presença aqui na CBN. Eu que agradeço o espaço. É importante, né, Diego, a gente poder conversar com a população e explicar o que a gente está fazendo, para eles acharem que a gente não está fazendo nada. Mas é isso. Bom dia a todos aí. Eu agradeço, estou à disposição para vir quando vocês precisarem. Obrigado, Diego. Obrigado, agradeço a todos. E quando diga que a gente está buscando o melhor transporte, não da região, do Brasil, e vai ser. É o que a gente busca.